alunos do nono ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 102. É a quarta parte do nosso estudo sobre polígonos regulares. Se você não ouviu as partes 1, 2 e 3, eu recomendo que você volte e assista essas aulas antes de ver a aula de hoje. O objetivo hoje vai ser aplicar o Teorema de Pitágoras na determinação de elementos de polígonos regulares inscritos em uma circunferência, resolver e elaborar problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras envolvendo polígonos regulares. Então você vai precisar hoje do seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua para fazer as anotações e resolver depois os exercícios no caderno. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o triângulo equilátero inscrito. Então, nas aulas anteriores a gente viu sobre o quadrado inscrito e sobre o hexágono inscrito. Agora a gente vai trabalhar com o equilátero inscrito, triângulo equilátero inscrito, ok? Considere então uma circunferência de centro O e raio de medida R. Para construir um triângulo equilátero ABC inscrito nessa circunferência, a gente divide a circunferência em 6 arcos congruentes e em seguida a gente une alternadamente os pontos de divisão. A gente vai calcular então a medida do lado e do apótema desse triângulo em função de t. Mas eu acho importante só ressaltar aqui como que a gente faz a construção do triângulo equilátero. Vocês se lembram, né, que na aula do hexágono regular, a gente descobriu que o lado do hexágono seria o mesmo valor do raio da nossa circunferência. E com isso, eu conseguia desenhar um hexágono regular. A ideia aqui vai ser a mesma. Eu vou fazer o mesmo passo a passo da construção do hexágono regular, só que ao invés de eu ligar todos os pontos, eu vou ligar apenas alternadamente. Como assim? Olha só. Então, imagina que eu desenho a circunferência aqui, né? Eu desenhei uma circunferência utilizando o compasso. Eu vou utilizar a mesma abertura e vou fazer as marcações. Vou fazer quantas? 6 marcações, que daria no caso, né, o meu hexágono regular, que foi a figura que a gente estudou na última aula. Para desenhar o triângulo equilátero, basta eu ligar esses pontos alternadamente. E aí, ao invés de 6 pontos, né, 6 vértices, eu vou ter apenas 3, que é realmente o que eu queria no caso do triângulo. Então, olha só. A gente sabe, né, que 3 é metade de 6. Então, é justamente isso que eu vou utilizar. Eu vou ligar alternadamente. Como assim? Vou ligar este ponto com este ponto com este, deixando esses ali de fora da minha ligação. E isso vai fazer com que eu tenha, então, um triângulo regular inscrito na minha circunferência. Interessante, né? Ao invés de eu desenhar, eu faço o mesmo passo a passo, mas ao invés de eu desenhar o hexágono, eu tenho o meu triângulo ali desenhado, ok? Então agora vamos calcular então os valores do lado e do apótema desse triângulo em função de R, ou seja, em função do raio do nosso triângulo e da nossa circunferência, né? Então vamos iniciar com o cálculo da medida do lado do nosso triângulo. Se vocês observarem aqui, a gente tem o que seria o triângulo como a gente desenhou aqui, né? Só que ao fundo a gente tem o tracejado do hexágono regular que seria desenhado ali, caso a gente conectasse todos os pontos que a gente desenhou, ok? Então, se vocês observarem aqui, nós temos algumas linhas tracejadas que seriam a representação desse hexágono regular. Observe então que a gente tem que o triângulo ADC, ou seja, ADC, que seria esse triângulo marrom aqui, bem escuro. Estão vendo? Ele começa aqui no A, vai lá no D e vem até o C. Que é um triângulo que está inscrito na semicircunferência, ou seja, ele está inscrito na metade da circunferência. Esse triângulo, a gente tem ele, que é o marrom ali. A gente tem também que DC é igual a R, ou seja, DC aqui desse triângulo vai ser igual ao raio da nossa circunferência, porque seria a ideia da aula anterior, né? O lado do hexágono é igual ao raio da circunferência, né? Ou seja, o DC é lado de um hexágono regular inscrito na circunferência, por isso que ele vale R, ok? A partir disso, a gente vai aplicar então no triângulo ADC, no caso este triângulo aqui, o Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque um dos lados desse meu triângulo é o mesmo lado do meu triângulo equilátero, ok? Então, eu vou ter
lado ao quadrado mais r ao quadrado igual a 2r ao quadrado. Então, a hipotenusa desse meu triângulo equilátero, ela tá aqui e ela é 2r ao quadrado porque ela é o diâmetro da minha circunferência, ok? Então, eu vou ter L ao quadrado mais R ao quadrado igual a 4R ao quadrado, né? Quando eu tenho aqui 2R ao quadrado entre parênteses, eu preciso fazer ao quadrado nos dois, tanto no número quanto na letra, né? Na incógnita. Então, eu vou ficar com 4R ao quadrado. Eu passo esse R daqui positivo para o outro lado, vai ficar menos. Então, L ao quadrado é igual a 3R ao quadrado. E aí, eu sei, então, que L vai ser mais ou menos raiz de 3R ao quadrado, certo? A gente sabe que, como L é um número positivo, né, porque ela é a medida do lado do meu triângulo, eu preciso trabalhar somente com o valor positivo. Eu vou chegar, então, à conclusão de que, dentro desse caso aqui que a gente está estudando, L é igual a raio raiz de 3, certo? O R ao quadrado sai da raiz de 3, sobrando somente L raiz de 3, ok? Então, essa é a relação que a gente consegue estabelecer entre o lado do meu triângulo equilátero e o raio da minha circunferência, onde ele está inscrito. Agora, para eu fazer o cálculo da medida do apótema, né, gente? O apótema é aquele segmento que conecta o centro da minha circunferência até o ponto médio de um dos lados do meu polígono. Então, aqui no caso, o apótema vai ser este aqui, ok? E aí eu vou ter que este pedaço aqui vai ser o raio, ó, porque ele vai conectar o centro até um dos vértices do meu triângulo. E esse pedaço aqui eu sei que ele é metade do lado, por isso que eu consigo estabelecer essa relação aqui. Apótema ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, né, que é este pedacinho aqui de baixo, é igual a R ao quadrado. Teorema de Pitágoras, né, aplicado aqui. Eu sei que L é raio raiz de 3, então eu vou ficar com L ao quadrado vai virar 3R ao quadrado sobre 4 igual a R ao quadrado. Isolando aqui, né, o apótema, né, eu vou ficar então com R ao quadrado menos 3R ao quadrado sobre 4, que vai me resultar então como A ao quadrado igual a R ao quadrado sobre 4. Tirando a raiz disso tudo, eu vou ficar com A, que é o apótema, igual a R sobre 2, certo? Então, o apótema aqui vai ser R sobre 2, certo? Como a prof fala sempre, essas informações aqui vocês têm que copiar no caderno, essas formulazinhas, porque é essas fórmulas que vocês vão usar na hora de resolver o exercício. Lembrando que essas daqui valem para os triângulos, ou seja, para o triângulo regular inscrito, certo? Inscrito aonde? Inscrito na circunferência. Então, estas fórmulas aqui são para o triângulo equilátero inscrito na circunferência, ou triângulo regular inscrito na circunferência, ok? Essa é a quarta parte, né? Na aula anterior a gente viu sobre o hexágono e na aula antes daquela a gente viu sobre o quadrado. Então, aqui estamos estudando três principais formas geométricas, no caso de polígonos regulares inscritos na circunferência, ok? Vamos para o exemplo, então, de número 1. O lado de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência mede 9 raiz de 3 centímetros. Vamos calcular a medida do raio dessa circunferência. Observe a figura ao lado. Então, aqui, se vocês observarem, a gente vai ter a resolução utilizando os dois jeitos. Quais dois jeitos? Fazendo Pitágoras, né? Ou utilizando diretamente a fórmula. Então, aqui, se vocês observarem, a gente fez o desenho do triângulo exatamente como a gente tinha feito na hora que a gente fez a nossa demonstração da fórmula. Então, é basicamente isso. Esse é o meu triângulo, o triângulo equilátero aqui no caso é o verde, e o roxo aqui são os segmentos que eu vou utilizar para encontrar o valor do raio da minha circunferência. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai ficar com o lado AC, que no caso é o lado do meu triângulo, né, que vale 9 raiz de 3, mais BC ao quadrado, que é aqui o outro cateto do meu triângulo retângulo, que vale R.
igual a AB ao quadrado. AB é a hipotenusa desse triângulo e AB vale 2R, ok? Então, eu vou ficar com 9 raiz de 3 ao quadrado mais raio ao quadrado igual a 2 raio elevado ao quadrado. 81 vezes 3, né? Porque 9 ao quadrado é 81. Raiz de 3 ao quadrado fica só o 3. Então, eu fico com 81 vezes 3. Mais r ao quadrado igual a 4r ao quadrado. Passo esse r ao quadrado subtraindo para o outro lado. Eu vou ficar com 3r ao quadrado. Observe aqui que ele faz uma simplificação. Ele vai simplificar os 2, 3 aqui. Sobrando apenas r ao quadrado igual a 81. R ao quadrado vai ser raiz quadrada de 81, no caso, né? R, perdão, vai ser igual a raiz quadrada de 81. E R, então, vai ser mais ou menos 9. Novamente, como estamos trabalhando com números positivos, que são medidas, a gente vai ter somente como R igual a 9 centímetros, certo? Agora, imagine só se eu tivesse feito direto, utilizando o que a gente estudou aqui na aula de hoje. L igual a raiz de 3, L igual a raio raiz de 3. A gente tinha essa fórmula, né? R raiz de 3. Ele me disse que o lado é 9 raiz de 3. Então, 9 raiz de 3 tem que ser igual a R raiz de 3. Se eu passar qualquer um desses R's para o outro lado dividindo, eu vou ter como se fosse a simplificação desses dois. O que sobra para mim, então, como R igual a... Espera que ficou feio. R igual a 9 centímetros, certo, gente? Então, vocês podem fazer das duas maneiras, beleza? Então, vamos só para resumir e relembrar tudo que a gente viu na aula de hoje. No caso, na aula de hoje e nas aulas anteriores sobre esse conteúdo de polígonos regulares inscritos na circunferência. Então, olha só. A gente estudou, então, relações métricas dentro da circunferência. Como assim? Considerando a medida L do lado de um polígono regular inscrito, a medida A do apótema do mesmo polígono e o comprimento R do raio da circunferência em que esse polígono está inscrito, a gente consegue estabelecer algumas relações métricas, que foi o que a gente fez nas últimas 3 aulas aí, certo? Quais são essas relações? Em resumo, a gente tem o quê? Para o quadrado inscrito, no caso esse do desenho aqui, a gente tem que L é a medida do lado do quadrado, A é a medida do apótema do quadrado e R é a medida do comprimento do raio. Se vocês observarem, a figura detalha claramente onde fica e como é cada uma desses elementos, ok? A gente deduziu durante as últimas aulas, né? A gente encontrou as fórmulas diretas destes polígonos. Então, a gente sabe que para um quadrado inscrito, a gente tem que o lado vai ser igual ao raio raiz de 2 e a gente tem que o apótema vai ser igual a raio raiz de 2 sobre 2, ok? Recomendo que essa parte do resumo vocês copiem no caderno, porque aqui vai resumir tudo que a gente estudou nas últimas aulas, ok? Então, copiar isso tudo aqui, copiar o desenho bonitinho, copiar o que está escrito, copiar as fórmulas, destacando elas, fazendo um quadradinho em volta, pintando com marca-texto, usando post-it, não sei. Vocês vão destacar essas partes importantes no caderno de vocês, beleza? Segundo o que a gente estudou, hexágono regular inscrito. Então, este hexágono aqui que a gente tem, a gente vai ter dentro dele o L, que representa a medida do lado do hexágono. A gente vai ter o A, que representa a medida do apótema do hexágono. E a gente vai ter o R, que representa o comprimento do raio da circunferência, ok? A gente deduziu durante as últimas aulas que, neste caso aqui, no caso do hexágono regular inscrito, a gente tem que o lado é igual ao raio e a gente tem que o apótema vai ser raio raiz de 3 sobre 2, beleza? Agora, por fim, o que a gente viu nessa última aula de hoje, né? A gente viu que a gente tem também o triângulo equilátero inscrito. Para o triângulo equilátero inscrito, a gente tem lá L como a medida do lado do triângulo, A como a medida do apótema do triângulo e R como o comprimento do raio, ok? Para o caso do triângulo equilátero, a gente tem que o lado vale raio raiz de 3 e que a gente tem que o apótema vale raio sobre 2. Certo, gente? É bem tranquilo de fazer, né?
É só seguir as fórmulas que estão aqui e aí eu volto a falar. Se você não lembra da fórmula, a gente fez toda a dedução por Pitágoras. Você pode utilizar Pitágoras também para resolver os exercícios dessas atividades, desse conteúdo. Tranquilo? Eu espero que tenha ficado claro, tá, gente? Lembrando que essa é a quarta parte desse estudo, então se alguma dúvida ainda ficou, eu recomendo que você volte e assista as partes 1, 2 e 3. Lá a gente vem detalhando claramente cada passo a passo que a gente está fazendo, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu encontro vocês na nossa próxima aula, então.